Bem-vindas e bem-vindos a essa nova aula, a continuação do nosso curso de apometria horizontal, que também fala, claro, na história da apometria, né? A gente vai sempre se basear na apometria, então a gente precisa conhecer essa história, precisa conhecer de onde a gente nasceu, né? Para saber por que que a gente chegou nesse formato da apometria horizontal. Então, continuando com o que eu estava dizendo na última aula, eu estava falando sobre o nascimento desses incômodos, né, que estavam aparecendo em relação à apometria, da forma mais tradicional que ela é praticada, e inclusive comentei o fato de como que o Divaldo, né, como que o mundo da Federação Espírita Brasileira, do espiritismo institucionalizado, como que eles veem a apometria, né? Por que que eles proíbem a apometria de ser praticada em centros federados? E eu compreendo o que o Divaldo queria dizer com essa ideia de que se você é apômetra, você não pode dizer que é espírita, como se fossem conceitos, para ele, né? Conceitos antagônicos. Quando ele disse isso, né? A apometria se aproximou muito, né, demais do diagnóstico, da análise, né? E isso acaba divorciando mesmo a atitude do facilitador na apometria, que eles chamam de doutrinador. Nós chamamos da apometria horizontal, nós chamamos de facilitador, mas muitos dentro da apometria mais fundamental ainda se autodenominam doutrinadores, tá? Então, muitos desses doutrinadores não conseguiriam enxergar os espíritos que estão sendo atendidos com o não julgamento necessário, né? O não julgamento é um preceito espírita para atendimento e é um preceito nas sessões de desobsessões das casas espíritas, é um preceito também na apometria. Então, aí que entra essas coisas que talvez Divaldo exagerou na dose no que ele falou. Talvez eles, espíritas da federação, exagerem na crítica aos apômetras, porque existe muito da intenção de não julgamento o tempo inteiro na apometria também. Mas existe muito dessa ideia de usar ferramentas que são exógenas, né? Que são de fora para dentro. Né? Quais são essas ferramentas? Muitas ferramentas que a apometria utiliza, inclusive essa que o Dr. Lacerda, vou até ler aqui a técnica da 13ª lei, né? Ele diz que a gente tem que, em primeiro lugar, proceder ao atendimento dos obsessores que se encontram em volta do paciente, retirando-os para estâncias do astral, especializadas no tratamento de tais casos. O encaminhamento de tais espíritos se faz através de comandos mentais, acompanhados de contagem, geralmente de 1 a 12, e da intenção de encaminhar os espíritos obsessores para casas de socorro do mundo astral. Essa é a 13ª lei, a técnica da 13ª lei, que embasa aquele comentário que ele fala, né, que não é com um diálogo de poucos minutos ou mesmo com orações que se faz nas sessões de desobsessões de casas espíritas que a gente vai demover espíritos perseguidores resistentes, né? Então ali, nesse momento, fica muito claro esse embate de que os dois lados estão buscando eficiência, estão buscando um tratamento mais eficiente, né? Um tratamento que faça parte, primeiro, das que não ofenda, né, os princípios do espiritismo, e também seja mais eficiente. Então, o Lacerda está buscando essa eficiência como um cientista que é, ele é um médico, ele quer a cura do paciente, e o Divaldo está buscando mais essa raiz filosófica mesmo do espiritismo, do não julgamento, da doutrinação mais amorosa, não essa coisa de um comando que você conta de 1 a 12, a cabeça do doutrinador vai expulsar esse desobsessor para
esse obsessor para um centro de tratamento no astral. Então, é uma coisa, é um encaminhamento coercitivo, né, do obsessor. E esse encaminhamento coercitivo é que ofende profundamente a ideia do espiritismo. Ofenderia, né, a ideia do espiritismo. Sim, em parte sim, porque estamos interferindo, né, no livre-arbítrio desse obsessor. E aí a gente fica com aquele dilema moral, né? Podemos interferir no livre-arbítrio de um obsessor ou temos o direito de interferir nesse livre-arbítrio? Porque ele é um obsessor. O fato dele ser um obsessor já nos permitiria interferir. Eu gostaria de dizer que se existe essa intenção no Divaldo de não interferir, de ser mais amoroso na sessão de desobsessão, de não ter tanto julgamento, né, em relação ao espírito que está sendo atendido, é importante também que a gente perceba que a doutrinação de um centro espírita, ela contém julgamento. Afinal, ela é doutrinação. O que é doutrinação? O que é estar ao lado de uma doutrina espírita? Doutrina, doutrinário, são termos que a gente usa para a imposição de um pensamento. Por mais que ele seja correto, a gente está impondo esse pensamento a uma outra pessoa. A gente está doutrinando. E essa imposição também é uma interferência. Então, existe uma certa contradição nesse pensamento do Divaldo se a gente for a fundo nos preceitos, né, do Espiritismo. Existe sim uma interferência na doutrinação. Mesmo que ela seja feita com delicadeza, com amor, você está interferindo, você está direcionando o atendido para um caminho que você acha correto. Olha, vá por ali, que ali é o caminho da luz. E existem esses termos, né? Caminho da luz, você está na sombra. Ele mesmo usa, né? Numa certa hora, vou até recuperar aqui, ele mesmo usa esses termos, né? O espírito mau, perverso, cruel é nosso irmão na ignorância. Veja se essa frase não está repleta de julgamentos, né? Eu prefiro dizer, o espírito em sofrimento é nosso irmão. Somente isso. Porque o espírito está em sofrimento. Isso é, isso é uma realidade. Mas eu não vou chamá-lo de mau, nem de perverso, nem de cruel e nem de ignorante. E nem vou me igualar na ideia de ignorância. Estamos todos tentando, né? Estamos todos tentando, inclusive eles. E me importa dizer isso, né? Apontar isso, essa contradição no pensamento do Divaldo e dos espíritas em geral, de centros espíritas, né? Se eles demonizam esse lado da interferência da apometria, que é real, eu não estou desconsiderando isso, é real. A apometria mais tradicional, ela faz isso, sim. Também era importante olhar para si mesmo e apontar uma lanterna e fazer recapitular se a gente não está também sendo interferidor, também não está sendo violento. Então, esse foi o principal disparador do incômodo em nós que estávamos trabalhando na apometria integral, né? Que nos fez perceber que a gente queria um outro caminho, né? Porque a gente, mesmo a psicologia que era utilizada na apometria psicológica do Godinho, ela também é analítica, né? Ela também é baseada na interpretação analítica. E tudo que é interpretado a partir de um ponto de vista de quem interpreta. E isso é julgamento, é sinônimo de julgamento. Essa mesma apometria psicológica é baseada na psicologia analítica do Jung, né? Então, o Jung é um grande psicólogo, na história da psicologia, ele tem enormes colaborações para a história da psicologia, mas ele criou um formato, né, que é a psicologia analítica, que se especializou em reconhecer padrões, que ele chamou de arquétipos.
Os arquétipos são esses padrões que qualquer ser humano teria ao nascer, ele já herdaria isso inconscientemente, ele não é uma coisa que ele desenvolveria. Os arquétipos fazem parte de ser humano. E isso já é uma análise, né? Isso já é uma definição, já é um determinismo, já existe uma determinação do que o ser humano contém, né? E isso também no nosso jeito de ver, toda a análise, todo o diagnóstico, ele é violento. Violento nesse sentido de impor algo que talvez essa pessoa não seja. Então, as técnicas exógenas da apometria, que eu chamei, vieram se avolumando dentro da apometria integral, né? O Edson é um grande cientista também, o Edson Prado, né? Edson Igo do Prado é o nome dele. Ele é um grande cientista, ele vai muito nessa linha da pesquisa e ele ouve muitas intuições também dos transsiderais e ele foi desenvolvendo todo um compêndio de ferramentas que foi ajudando a fazer a apometria integral a se estabelecer como uma forma efetiva de tratamento. Mas o que foi incomodando foi a ineficiência dessa forma no longo prazo, porque a gente usava, né, ferramentas, usa-se, né, ferramentas como cone branco, anel de contenção, cristal verde, campo de força, todo um monte de ferramentas que vem de fora para dentro, aproximando demasiadamente a apometria integral da psiquiatria, da forma psiquiátrica de tratar um sofrimento mental, né? Então, sim, funciona, não estou dizendo que não funcione, mas não tem sustentabilidade no longo prazo, porque encerrado o efeito do remédio, como não houve autoconhecimento, as chances de uma recaída são enormes. E essa sensação de enxugar gelo, a gente tinha esse grupo que depois montou a apometria horizontal, tinha uma sensação de enxugar gelo. O atendido vinha lá, era tratado, saía super bem, muito bem de lá, agradecia. Passavam-se meses, ele retornava, às vezes até pior, porque ele perdia o chão. Quando acabava o efeito do remédio, ele perdia o chão, ele não tinha um autoconhecimento para se sustentar dentro daquele novo padrão, né? Às vezes, né, não todas as vezes isso acontecia, como acontece com a psiquiatria, né? Às vezes o atendido consegue, depois que o efeito do remédio acaba, consegue se estabilizar naquele novo padrão, mas não é a regra. A regra é o contrário. A regra é ele ficar dependente do remédio. A regra é ele ficar dependente desse tipo de apometria. Então, aquilo que vem de fora, não se sustentando no tempo, foi o que nos fez buscar outras formas, tá? Então, por enquanto, a gente agora termina essa nossa aula, para não ficar muito extensa, dessa forma, para ficar mais claro, eu quis deixar mais claro esses incômodos que foram surgindo dentro de nós e que nos foi indicando outro caminho, tá bem? Então, nas próximas aulas, a gente vai se aprofundando cada vez mais nessa descoberta da apometria horizontal, tá bem? Esse é o convite. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você gostou dessas aulas, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para você ser notificado quando novas aulas vão ser postadas, tá bem? E até a próxima aula.